Olá, Marie Batia, trazendo a palavra do Criador, Yahweh, aos discípulos do Filho, Yeshua, o Salvador. E essa é a nossa missão, e o convite hoje é para que nós analisemos o papel do homem e da mulher desde a criação, nesse design. Nós prometemos um vídeo sobre isto quando nós tratamos das mulheres no ministério do Reino de Deus. E o papel das mulheres está definido, no meu sentir, desde Gênesis, em hebraico Bereshit. E não por outro motivo também, eu entendo que Paulo faz alusão a Gênesis, quando ele, lá na carta aos Coríntios, em 1 Coríntios 11, ele fala porque Adão foi formado antes, e na carta a Timóteo, né, ele diz porque Adão não foi enganado, a mulher foi enganada. Então, de fato, a análise deste fundamento, né? Porque o fim está revelado desde Bereshit, desde o princípio. Então é a análise destes textos que nos trarão luz sobre o entendimento, até mesmo o entendimento esposado por Paulo. Mas mais do que o entendimento de Paulo, o que nós buscamos é o ensino das Escrituras, buscando confirmá-lo dentro da hermenêutica e suas regras, da interpretação colocadas pelo próprio Criador no seu texto, que tem como primeira e principal premissa a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Nós achamos que é muito perigoso filosofar sobre as Escrituras, né? Então nós temos uma série de leis escriturais que foram já descobertas, da mesma forma que a matemática ela não foi inventada pelo ser humano, ela foi descoberta. A música não foi inventada pelo ser humano, ela foi descoberta. Nós entendemos que as leis escriturais, porque Deus não é casuísta, Ele quer ser encontrado, mas é a glória dos reis esquadrinhar. Nós somos chamados a sermos reis e sacerdotes. Então nós precisamos esquadrinhar e descobrir essas leis de interpretação textuais. Então temos leis como a Bíblia interpreta a própria Bíblia, 2 ou mais testemunhas estabelecem toda a verdade, ou seja, não tem uma escritura separadamente, em particular, que determine algo que é escritural, profético, verdadeiro. Precisa isso ter no mínimo 2 testemunhas. Nós temos também a lei da primeira ocorrência. A primeira vez que uma palavra ela aparece nas Escrituras é ali onde há o maior peso de significado ou carga semântica, que a gente pode dizer. Então, dentro destas leis e buscando conhecer e entender cada vez mais, é desta forma que nós buscamos estudar, eliminando filosofias, buscando não ter, digamos assim, o olhar religioso, porque entendemos também que a religiosidade no olhar, ela é mais uma narrativa sobre, ao passo que as Escrituras, elas não são uma narrativa sobre o Criador, elas são a palavra do Criador e aqueles testemunhos ou exemplos que o próprio Criador escolheu que nós tivéssemos frente a frente com Ele, para que nós não errássemos o caminho de vida e verdade, que é o caminho estreito, para que nós entendêssemos a nossa missão, o nosso propósito, quem o Criador é no seu caráter, na sua essência, e quem nós devemos ou precisamos escolher ser na nossa, dada uma essência que tivemos de sermos feitos desde o início imagem e semelhança do Criador.
Então esse é o nosso desafio hoje, esse é o nosso propósito, é que busquemos então olhar para o homem e a mulher, o ser humano, macho e fêmea, como eles foram feitos e como eles devem funcionar de acordo com aquilo que as Escrituras ensinam desde o princípio, desde Bereshit, desde Gênesis. Vamos lá. Então, a criação é o fundamento para nós entendermos a relação e a correlação em termos de design e propósito entre o homem e a mulher, entre o marido e a sua esposa, a sua companheira no sentido de sua esposa. O que foi desenhado desde o princípio? Porque nós cremos que entender também o papel da mulher no seu serviço ministerial envolve entendermos o papel da mulher desde a criação, desde Bereshit. Muitos entendem que quando após o pecado, Adão e Eva, a Eva é dito: e o teu desejo será para o teu marido e ele te governará, que é uma coisa negativa que de fato é fruto do pecado, e o que é proveniente do design, do propósito e da missão, né? E nós temos, não por acaso, porque nada nas Escrituras é por acaso, nós temos dois relatos da criação. No capítulo 1 de Gênesis, nós temos Elohim, que é um título para os poderosos, né? Porque é no plural, mas Yahuwah, o Criador dos céus e da terra, ele é Elohim Erhad, que é uma unidade composta, como um cacho de uvas. E Elohim, ele fala tudo à existência e tudo passa a existir como uma coisa sem relacionamento necessário. Ele não está se relacionando, ele é o Criador. E interessante que nós vemos na sistemática da Escritura que Elohim também, esse título de Deus que será o juiz de toda a terra. É a ele que nós responderemos, todos os que escolheram e os que não o escolheram, né? Ele é Elohim para todos. E nós vemos que o nome dele, o tetragrama sagrado, é um nome de relacionamento. Ele usa esse nome quando há relacionamento. E isso é visto aqui desde Bereshit, desde Gênesis. Ele não aparece desde o capítulo 1. No capítulo 1, o Criador é apenas Elohim. E Elohim, ele chama à existência todas as coisas através da sua fala. E Elohim aqui não nos é mostrado como um Deus relacional, embora ele seja também, mas ele não é mostrado no capítulo 1. E no capítulo 1 nós temos o primeiro relato da criação e de homem e mulher, né, que é o nosso foco aqui. Então, em Gênesis 1, a partir do verso 26, nós lemos assim: então disse Elohim, façamos o ser humano segundo a nossa imagem, como a nossa semelhança, e tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre todas as bestas da terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então aqui o ser humano, aqui Adão, Elohim, está dito que Elohim criou Adão, o ser humano, a sua imagem e semelhança. E aqui no verso 27 especifica: criou, pois, Elohim o gênero humano, o ser humano, conforme a sua imagem, a imagem de Elohim o criou, o ser humano. Homem e mulher os criou, ou macho e fêmea os criou. Então, aqui o ser humano foi criado por Elohim como sendo homem e mulher, macho e fêmea, ambos
à imagem e semelhança de Elohim, iguais, 100% iguais em dignidade. E a gente pode continuar lendo, e lemos o verso 28 no capítulo 1 de Bereshit, Gênesis, que diz assim: e Elohim os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai os peixes do mar, as aves dos céus, o gado e sobre todo ser vivo que rasteja sobre a terra. Essa ordem aqui de exercer o domínio é dada a ambos, homem e mulher, macho e fêmea, ao ser humano como um todo. Então nós vemos claramente que aqui em Gênesis 1 há uma igualdade ontológica, que é do ser, né, de ser, em dignidade, em poder de domínio e também na imagem de Deus. Ambos são imagem de Deus, ou Elohim. 29, então disse Elohim: eis que tenho dado a vós toda a erva que produz a semente e toda a ser semeada, sobre a superfície de toda a terra. E toda árvore frutífera cuja semente seja semeada servirá para mantimento. E para toda besta do campo, a toda ave do céu e todo que rasteja sobre a terra, em que há alma vivente, toda erva verde servirá por mantimento. E assim aconteceu. Então, após criar homem e mulher, o Criador diz o que será o seu alimento. E viu Elohim tudo que fez, e eis que era muito bom. E houve a tarde e houve manhã, foi a manhã do dia sexto. Então, a gente vê que no decorrer da criação, o Criador, ele diz que é bom, é bom, é bom. E aqui, após ele criar homem e mulher, meio que finalizando o seu projeto inicial, ele diz que é muito bom. E ele abençoa essa criação, né? E nós vemos isso, né? O sexto dia, o final do sexto dia. E aí nós passamos para o capítulo 2 de Gênesis, ou Bereshit. E no capítulo 2 nós continuamos a ler o seguinte: e assim foram concluídos os céus, a terra e todos os seus exércitos. E terminou Elohim no dia sexto as suas obras que fizera, e repousou no dia sétimo de todas as suas obras que fizera. E abençoou Elohim o dia sétimo e o separou, ou santificou, que nele ele repousou de todas as suas obras que Deus havia criado para que existissem. Então aqui até Gênesis 2, 3 nas nossas Bíblias é o final da criação. Após o sexto dia, o Criador estabelece o sétimo dia como um presente para o homem, descansando e ordenando a separação e o descanso para toda a sua obra neste dia, né? E aí, a partir do verso 4, nós temos que uma outra forma de narrativa. A gente vê assim: estas são as origens, ou a genealogia, né? A Toldot, né? Dos céus e da terra ao serem criados, no dia em que Yahuwah, Elohim, fez os céus e a terra. Então aqui, após a criação do homem e da mulher, pela primeira vez, quando vai falar da genealogia de toda a criação, falando inicialmente dos céus e da terra, aqui pela primeira vez aparece o tetragrama do nome do Criador. E nós sabemos, por tudo que nos é dado na Escritura, que esse tetragrama, ele é para relacionamento. E todas as árvores do campo ainda não estavam na terra, e toda a erva do campo ainda não havia brotado, porque Yahuwah, Deus, não fizera chover sobre a superfície da terra, e tampouco havia homem para trabalhar a terra. Na verdade, aqui ele está narrando a questão do jardim, né? Porque primeiro o Criador, ele nesse início de relacionamento com o ser humano que ele criou, ele se faz jardineiro, ele planta um jardim e ele faz brotar, então, todas as coisas que ele já havia criado, ele faz brotar isto ali no Éden,
né, para que o ser humano ele soubesse, e não fosse enganado, digamos assim, quem ele deveria ser em relação a esta criação, porque a ele foi ordenado dominar e governar sobre essa criação. E exercer domínio e governo, embora muitos de nós hoje ouçamos isso como uma coisa ruim, de fato, você governar a tua vida implica em você tomar decisões que não são irracionais, que não são, que podem ter um potencial de, ao estarem alinhadas com aquilo que é o certo, o bom e o justo, gerarem o melhor benefício delas. E no capítulo 2 de Gênesis, né, Bereshit, nós lemos então o detalhamento da criação do homem. Agora, diferente da forma como é apresentado a criação no capítulo 1, onde o Criador fala e chama a existência e tudo passa a ver, e disse e houve, e disse e houve. Agora aqui no capítulo 2, nós vemos uma criação onde o Criador, já expresso aqui com o seu tetragrama, ele se envolve na sua criação. E aí nós lemos em Gênesis 2:7 o seguinte: então formou Yahuwah, Yod He Vav He, o tetragrama, né, aqui, ou Yahavá, ou Yahuwah, né, lembrando que Ruach é o fôlego, né, e a gente pode, no nome do Criador, a gente ouvir Yahuwah, 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 que é o som do batimento cardíaco ouvido nos aparelhos que nós temos hoje disponíveis, né? Ou Yahavá, que é Yahuwah Ahavá, que é Deus é amor, Yahuwah é amor. Então o nome do Criador, ele traz essas possibilidades, porque ele será tudo isso. Ele é muito mais do que nós podemos imaginar, e ele se torna isso na medida em que nós passamos a conhecê-lo, né? Nesse relacionamento com ele. E é interessante que tudo que o Criador nos convida a ser e a fazer, ele primeiro mostra como exemplo. E aqui nós lemos em Gênesis 2:7, então Yahuwah Elohim formou Adão do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e Adão se tornou alma vivente. Então aqui o ser humano, Adão, ele aqui está detalhando não propriamente a criação dos dois, porque aqui nós vamos ver que Adão é formado primeiro, né? E Adão, Aleph, Dalet, Mem, tem Dam, que o Dalet Mem é a palavra sangue em hebraico, então sangue, vermelho, e é sangue, vida, a vida está no sangue, é o sangue junto com Aleph, isso é o Adão, e Adamá é terra. Então Adão é um ser que veio da terra, como está narrado aqui, né? Formado do pó da terra. E desde o princípio plantou Yahuwah Elohim, Yahuwah Deus, um jardim no Éden, e pôs ali o homem a quem havia formado. E Yahuwah Deus fez brotar da terra toda a árvore que era agradável à vista e boa para a comida. Também no meio do jardim estava a árvore da vida, Etz Haim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E do Éden saía um rio para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. E aí vai narrar esses rios, né? Então nós temos a formação do homem, Yahuwah, como um jardineiro, ele faz brotar à vista do homem a quem ele havia formado fora do Éden, e ele coloca no Éden, e ali ele faz brotar então toda a vegetação dentro do Éden, para que o homem a quem ele formou visse como isso é feito, fazendo quase como um presente para esse ser humano, esse homem, esse Adão que ele formou, né? E aí a gente vê
Verso 15, então Yahweh Elohim tomou a Adão e o pôs no jardim do Éden para lavrá-lo e mantê-lo, para servir, né, e cuidar, e guardar, proteger, né? Nós fizemos um estudo sobre isso, vejam lá, se tiverem interesse, é bem interessante. O Éden como um tabernáculo, né? Porque avodá, serviço, é a mesma palavra usada para o sacerdote dentro do tabernáculo, né? E ordenou Yahweh Elohim a Adão, dizendo: de todas as árvores que estão no jardim certamente comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que tu comeres dela, experimentarás a morte. E aqui no hebraico morrendo morrerás. O potencial é morrer 2 vezes, né? E aí a gente vê a partir do verso 18, nós temos a criação que a gente conhece como Eva, mas que no hebraico ela é chamada de Havá, e o nome dela tem uma correlação com Hayá, que é vida, né? Então disse Yahweh Elohim: não é bom que Adão esteja solitário, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea, né? Aqui nessa minha versão da Peshitta bíblica, a Bíblia na Peshitta, que é uma tradução mais do aramaico, né, diz uma auxiliadora como ele. Na verdade, que ele seja correspondente, mas ao mesmo tempo antagônica, correspondente, mas o seu par. É como se a gente pudesse perguntar: o meu sapato do pé direito é igual ao meu sapato do pé esquerdo? A resposta é sim. São iguais, mas antagônicos, né? Eles são opostos, né? Porque se fossem exatamente iguais, eles não me serviriam. Então, um foi feito para um pé direito e o outro para o pé esquerdo. Eles são iguais, mas antagônicos, né? Eles se complementam. E eu entendo que é um pouco isso que essa palavra também denota, né? A questão do kinegdo, né? Porque Ezer é o suporte, né? E o próprio Deus, o próprio Elohim, ele é o suporte de Israel em um sem número de passagens. Oséias 13:9, por exemplo, né? Mas, então, você ser o auxílio não denota nenhuma subordinação necessária, já que o próprio Criador é o auxílio do seu povo, né? Então, aqui, por exemplo, nesse termo auxiliadora, embora muitos vejam, poxa, sou uma mera auxiliadora, neste termo não há a ideia de submissão, que depois é explicitada nas escrituras com relação à mulher, que nós veremos e trataremos, mas não decorre desse termo aqui, né? Ezer, kinegdo, igual, mas antagônico, né? No sentido de poder ser complementar, né? Porque se os dois fossem exatamente iguais, você só tem uma função para ser dividida. Mas se eles são complementares, você tem uma função para ser compartilhada. Os dois juntos, eles conseguem entregar a missão, digamos assim, da forma melhor, competente, como ela foi projetada para ser, né? Os dois juntos, sendo complementares. A mesma forma que se eu tivesse 2 pares de sapato idênticos, um pé ia doer, né? Porque não ia caber direito. Mas se eles são complementares, então eu posso andar. E eu podendo andar, os pés, eles cumprem o propósito deles, né? Então Yahweh formou, o verso 19 do capítulo 2, da terra toda besta do campo e toda ave do céu, e os trouxe a Adão. Aqui, dentro do Éden, o Criador, ele, nesse relacionamento que ele busca ter com Adão, ele
ele sabe o ser que ele fez, ele já diz que esse ser, ele não foi feito para estar só, é a única coisa na criação que Deus diz que não é bom que o homem esteja só. E por isso, o Elohim, como um nosso Pai maravilhoso, ele sabe da necessidade e ele trabalha para, digamos assim, suprir tudo o que seja necessário para a sua criação cumprir o seu design e o seu propósito. E isso é uma coisa que nós precisamos enxergar para que não duvidemos disso nunca, né? E aí por isso que o Criador cria tudo que ele já havia criado fora do Éden, no cosmos, né? Dentro da superfície da Terra, ele cria novamente para Adão ver, né? Nesse relacionamento de um pai que mostra cada coisa para o seu filho, né? Como é feito. E aí traz Adão para ver como os chamaria. E aqui o fato do Criador permitir que Adão dê nome aos animais, e esse nome que Adão dá aos animais não é um nome aleatório da mente dele, não. Adão, sendo semelhança do Criador na sua criação, ele é capaz de perceber a essência de cada animal e escolher os nomes, quase que descobrir os nomes e expressá-los, né? Chamando a realidade de algo que o Criador fez como essência. Então o cachorro, Caleb, próximo ao coração, ele diz assim, aquele ali é um Caleb, um cãozinho. Então a cada animal que ele traz, então Adão, ele percebe a essência e ele chama então o nome de acordo com a essência daquilo que ele percebe que existe naquele ser, e assim ele desenvolve um papel semelhante ao papel do próprio Criador, né? Sendo então sua semelhança, né? E nesse pormenor, a língua hebraica, tal como uma tabela de elementos periódicos, né? Que é uma linguagem, ela comporta elementos que compõem a essência das coisas, né? Então não há nada aleatório na língua hebraica, e é por essa razão que nós somos chamados a conhecer e a discernir e a enxergar como que tudo foi projetado, né? Porque a língua hebraica nos revela muito disso. E além de uma imagem linguística, né? De coisas, né? Substantivos e pronomes e tudo, tem também uma linguagem numérica, de códigos, de coisas que estão relacionadas entre si, porque possuem o mesmo código numérico, né? A mesma essência numérica, e aí elas são aparentadas. Então a gente pode ver como, na verdade, H2O é água, H2O2 é água oxigenada, são aparentadas, mas são duas coisas totalmente distintas. H2O, o peixe nada nela e sobrevive. H2O2 não sustenta a vida, é tóxico, né? Água oxigenada. Então, da mesma forma como nós podemos perceber que em uma tabela periódica nada pode ser acrescentado ou retirado, assim também na palavra do Criador, ela pura, no que Yahuwah deu para nós como um presente, nós precisamos esquadrinhar e descobrir a pureza da mensagem. E hoje nós temos muitas ferramentas para trabalhar neste mistério, né? E é maravilhoso quando nós enxergamos design, propósito, coisas finas, né? Os detalhes daquilo que Yahuwah nos dá. Adão pôs nomes, verso 20, 2:20, Adão pôs nomes a toda espécie de gado, a toda ave do céu e a toda besta que há na terra, mas não se lhe achava uma auxiliadora como ele, parecida com ele. Então, o Criador também permitiu
que Adão visse os animais impares e ele percebesse que ele era diferente dos animais, que o boi tinha sua vaca, que o tigre tinha a sua companheira, o leão a leoa, enfim, mas que nenhum deles era um par para ele, de forma que ele sentiu esse anseio por ter um par também, né? O pai deixou também que Adão percebesse isso como necessidade, né, dele. Yahweh Elohim fez com que um sono profundo caísse sobre Adão e ele dormiu. Depois tomou uma das suas costelas e a cerrou com carne no seu lugar. Aqui nós sabemos que um homem tem todos os elementos genéticos para que uma mulher seja formada, porque uma mulher é um X duplicado, é XX, e o homem é XY. Se aqui a narrativa fosse diferente, e Deus colocou a mulher em um sono profundo e dela tirou um homem, seria muito estranho, isso não se coadunaria com a nossa ciência, porque a mulher, ela não tem um material genético sozinha, ela sozinha não tem um material genético para que um homem seja formado a partir dela, mas um homem tem um material genético sozinho para que uma mulher seja gerada a partir dela. E eu sei que tudo o que está narrado é a verdade, e se nós devemos ou podemos duvidar de algo, que seja dos nossos olhos, que seja daquilo que nós aprendemos, das nossas tradições, mas não das escrituras. E quando algo nos for difícil, que lutemos, que busquemos, que pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, é a promessa, né, das coisas espirituais. A gente faz a nossa parte correspondente e a gente também pede ao Espírito Santo da Verdade, a Ruach HaKodesh, que nos ajude a enxergar. Essa é o conselho bíblico, né, para cada um de nós.